o brasileiro já é muito desesperado, né? Então, o tempo a Suíça, por exemplo, é um país que está, né, dentro do EFTA e todo relacionamento, né, Não entra ou é porque ele não quer comprar sem essa certificação? Se não tiver, não entra. Não entra não mesmo? Entra. Ah, tá. O buraco é mais... Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Estamos aqui para um episódio exclusivo com a European Cargo. A Erika Forner está aqui comigo presente, a CEO que faz tudo acontecer na empresa. E hoje nós vamos falar do assunto que ela mais manja, que é fazer negócios e desenvolver oportunidades na Europa. A European Cargo é um representante comercial de um NVOCC na Europa que ajuda empresas da América Latina toda a fazer negócio com países europeus. Fazer negócio com países europeus, né? Desenvolver novas oportunidades. Isso. E aí a Erika está aqui no Brasil para auxiliar, né, com a equipe dela. E hoje nós vamos falar do assunto que eles mais manjam, que é a Europa. E eu quero começar contigo, Erika, da gente falar de um dos assuntos mais importantes para o Brasil, que é o acordo da União Europeia com o Mercosul. A gente vai falar também da guerra da Rússia e da Ucrânia, mas vamos começar nesse assunto, que ele é mais importante. Passamos 2025 sem o acordo sair, já estamos em 2026. Cara, quanto tempo tu acha que isso vai levar? Porque depende dos países membros, né? Tá num momento mais delicado. Um impasse, né? Então, Jonas, o acordo ele foi concluído, né? Em termos, em aceitação de pontos, em novembro de 2024. Então, foi divulgado que o acordo finalmente saiu depois de 25 anos. 25 anos trabalhando aí para que esse acordo saísse. Ah, Erika, mas por que demorou tudo isso? Porque o continente europeu é o continente que tem mais países, né? É o continente que agrega mais países do que os demais outros continentes. Então, você imagina todos os países da União Europeia entrando num acordo, né, com todos os pontos ali em comum, versus todos os países do Mercosul também concordando com todos os pontos. Então, assim... não tem nenhum bloco econômico que seja tão complexo como a União Europeia, né? De ter um parlamento europeu próprio, um Banco Central Europeu próprio. Sim. Então, a gente conseguiu, né, chegar nessa conclusão, mas ainda estamos em fase de ratificação. Por que isso? Porque existem alguns países que ainda se opõem ao acordo e que trazem argumentos fortes, né? Então, a expectativa é que saia o quanto antes. Então, o que eu acho, sabe, Jonas? O que eu acho que vai acontecer com esse acordo? Se não se concluir aqui nos próximos meses, né? Eu creio que não se concluirá em 2026. Nossa. Por quê? Ano eleitoral. Então, eu acho que é muito difícil isso acontecer. E não só, né, aqui... Nos países ou no próprio bloco da União Europeia? Então, aqui no Brasil a gente vai ter ano de eleição, também, né? Claro. Mas na Europa também. Então, é um ano que, né, possivelmente você precisa aguardar a conclusão ali política do país para que aí a gente possa dar continuidade. Vamos torcer para que, né, não seja assim. Que a gente consiga, pelo menos antes de outubro aqui no Brasil, a conclusão desse acordo. Que aí cada país tem seus candidatos que são pró-União Europeia e tem os eurocéticos, que são os que são contra a União Europeia e querem mais independência, né? Aí quando tem esse pessoal da independência, costuma se travar bastante os acordos, né? Mas vamos falar então da Rússia e da Ucrânia. Então, e aí, Jonas, até também, né, na questão política, esse movimento, né, de esquerda e de direita, porque a gente sabe que aí se vai para um contexto muito para a direita, né, politicamente falando, a gente não tem grande parte dos países da Europa a favor. Então, se vai para o, né, lado esquerda aqui, a gente também precisa ver como que esse resultado, né, politicamente vai se equilibrar lá do outro lado. Então, vamos ver. Espero sair antes de outubro todo esse acordo. E aí, falando da guerra, né, a guerra também impacta toda essa decisão. Na verdade, eu tenho comigo que esse acordo ele evoluiu mais devido a toda a situação que guerra entre Ucrânia e Rússia ocasionou para a economia europeia. Então, estamos ainda, né, dentro desse conflito. É complicado você encontrar ali algum ponto para que essa guerra possa cessar. Mas em que sentido que isso impactou? A Rússia, ela oferecia basicamente como o país exclusivo petróleo e gás para todos os países europeus. E a Ucrânia era o celeiro da Europa.
né? Quando a gente fala de grãos, a Ucrânia ela distribuía todos os principais grãos para todos os países da Europa. É uma das regiões com terra mais fértil, né, para o plantio, né? E pessoal, a Ucrânia é muito grande, tá? A Ucrânia é um país bem grande, não grande como a Rússia, mas se você comparar com os outros países da Europa, a Ucrânia é bem grande. Então, ela realmente tem muita terra para a agronomia dela, né? A Ucrânia está eleita, né, dentre os países de terras raras mundiais. Ah, sim, tem muita terra rara também. Então, até um ponto, né, quem tiver muita curiosidade em saber o que é terras raras, eu sugiro estudar um pouquinho sobre isso, porque é muito legal. Então, a gente tinha, né, a Ucrânia, de um lado, oferecendo grãos para os países europeus, a Rússia como, basicamente, exclusividade de oferta de petróleo e gás, e aí chega a guerra. E aí, com a guerra, como a União Europeia se colocou a favor da Ucrânia, a Rússia decidiu cessar, né? E teve sanções também, né? Sim, muitas sanções. Sim. Então, aí a Europa precisou buscar outras alternativas. Então, para gás, né, e petróleo, tem a questão da alternativa Estados Unidos e alguns países do Oriente Médio. E a Ucrânia também. A Ucrânia não conseguiu dar continuidade à distribuição de grãos como era antes, porque, né, até financeiramente eles precisam se defender. Né? O gasto que a Ucrânia tem com relação a simplesmente se defender da Rússia é muito grande. Né? Sim, gasto militar é muito alto, né? Sim, sim. Eu entendo até que essa situação da União Europeia de ter uma guerra na sua vizinhança. Aí nós temos os Estados Unidos pressionando a União Europeia na questão de tarifas. Foi uma negociação bem difícil. E aí temos também a China, está buscando outros mercados junto com a própria Rússia, olhando para a América Latina também. Eu vejo que a União Europeia está um pouco isolada e ela está precisando da América Latina. Sim, exatamente, Jonas. A Europa ela sempre trabalhou muito fechada, né? Com todas as suas ideologias ali de todos os países. Uma posição confortável, né? Exatamente, uma posição confortável economicamente. E eles precisavam ter, né, plano B. Então você não. É o que a gente fala assim, todas as negociações, quando você tem um país exclusivo para negociar, um país exclusivo que te fornece, basicamente você não tem ninguém. Porque se você perde o seu principal fornecedor, ou o seu único fornecedor, o que você vai fazer, né? Depois, qual o seu plano B? E a Europa não tinha esse plano B bem traçado. Então, eles tiveram que se abrir, né? A princípio, ali para o país que mais poderia auxiliá-los, que era Estados Unidos, a União Europeia com o Oriente Médio, e aí se abriram muito aqui para a América Latina, principalmente em negociação com o Brasil. O Brasil está sendo um país aí muito enfatizado dentro da negociação com a União Europeia. E na questão, teve um assunto que tu trouxe que eu realmente não fazia ideia, que estava chamando a atenção da Europa, que é o hidrogênio verde brasileiro. Eu queria que tu me explicasse mais, que realmente eu não manjo desse assunto. Com toda essa crise energética, Jonas, que a Europa vem sofrendo, o hidrogênio verde passa a ser um grande trunfo do Brasil. Em que sentido? Nós somos um dos poucos produtores de hidrogênio verde no mundo. Então, a gente tem a região do Nordeste já investindo massivamente, né, nessa questão de produção de hidrogênio verde. De onde vem o hidrogênio verde? Indústria eólica. Então, assim, a gente tem essa força, né, de indústria eólica, principalmente ali no Nordeste. Então, já existe uma negociação muito forte com relação à parte de hidrogênio verde. Para a entrada na Europa, o porto de Rotterdam está sendo todo desenhado para receber todos esses cilindros. Então, assim, é uma composição química. Então, através da energia eólica, você consegue chegar ali quimicamente no hidrogênio verde, que é colocado em cilindros gigantes, e aí esses cilindros são exportados para a Europa. Nossa, que interessante. É muito interessante. Não fazia ideia. Muito interessante. A infraestrutura da União Europeia por si só, né? A logística, ela é uma coisa impressionante, sim, né? O Porto de Rotterdam, quais são os outros? O Porto de Hamburgo também, sim, né? Muito famoso. Favorece bastante também a nossa logística e reduzir custos, né? No destino. A ideia, até 2030, esse projeto está assim, muito forte. Né? Então, a Europa, principalmente o Porto de Rotterdam e todas as empresas envolvidas no Nordeste, eles estão se preparando para isso. Porque é um investimento caro, não é um investimento barato. E aí,
Mas é longo prazo também, né? São sim. negócios por muito tempo. Existe todo esse preparo para que aí até 2030 isso possa estar assim, acontecendo de uma forma muito forte. E o Nordeste na Europa é uma rota rapidinha, né? Quanto tempo Sim. dá um navio? Não, ali a gente pode contar o quê? Em torno de 12 dias. Um swap da vida até... É muito rápido ali. Até a Alemanha? Sim, é sim. muito rápido, né, cara? Muito rápido. É mais rápido que Estados Unidos e Brasil. Né? Inclusive, o porto de Suape é o porto que está sendo preparado também. Então, assim, a gente tem o porto de Rotterdam preparado para receber toda essa parte de infraestrutura de hidrogênio verde, e o porto de Suape aqui no Brasil também. Então, está sendo algo bem calculado e projetado para que a gente possa ter um futuro promissor. Então, assim, o Brasil ele tem grandes chances de assumir uma posição muito favorável com relação a fornecimento de energia limpa, energia verde para a Europa, e a gente pode chegar em uma posição muito interessante para a questão de fornecimento lá. Outra coisa que a gente estava conversando antes de gravar é como a Europa tem plano de contingência para tudo, né? Para tudo? Ela tem um plano B para tudo. Até o pessoal estava assustado aqui no Brasil porque eles estavam divulgando na Europa um plano de contingência caso a guerra da Rússia avançasse para dentro da Europa. E para a gente foi assustador. Será que eles estão esperando alguma coisa assim? Não, eles estão se precavendo, né? O europeu, Jonas, ele é muito preparado devido a tudo que eles passaram, né? Então, a situação das duas grandes guerras que eles tiveram. Então, eles são mais preparados nesse sentido. Então, eles conseguem... eles vivem uma crise, eles vivem uma situação difícil, mas eles conseguem sair dessa situação de uma forma relativamente rápida, né? Por todo esse histórico que eles carregam, né? Por essas duas grandes guerras que eles tiveram que vivenciar. A Segunda Guerra Mundial não faz nem 100 anos que acabou, né? Exatamente. Então, isso mesmo. Em nível história, em nível de um país, é pouquíssimo tempo, né? Então, é uma coisa bem presente para eles ainda, né? Não, com certeza. Tu tinha mencionado no início do episódio o EFTA. Eu tô por fora. O que é o EFTA? O que é isso? O que é o EFTA? O EFTA, Jonas, são países que estão fora da União Europeia, mas que estão desempenhando esse mesmo acordo. É um acordo muito similar ao acordo que a União Europeia e Mercosul também estão aí projetando. Então, países Foi que anunciado faz pouco tempo alguma coisa, né? Isso, e tá no mesmo andar, assim, tá em conclusão, tá em finalização. O que é a União Europeia? Série B, isso? O que é? É basicamente. Não queria falar. Mas, não quer que eu fale isso? Não, pode falar. Tá Mas bom. são países que realmente assim, não estão dentro da União Europeia e que formaram outro bloco à parte, né? Com outras questões, e que também firmaram esse acordo com o Mercosul. Então, é um acordo também muito promissor. A Suíça, por exemplo, é um país que está, né, dentro do EFTA, e todo o relacionamento, né, logístico e econômico que o Brasil possui com a Suíça é muito bacana. Então, imagina, né, com o EFTA e com a União Europeia, a gente vai englobar 98% da Europa. Então, assim, vai ser muito interessante esses dois acordos vingarem, né, e virarem, para que a gente possa movimentar ainda mais todos os negócios com esses países. E a Inglaterra que está de fora, o que tu acha? A Inglaterra é um país, né, assim, por eles estarem bem ilhados, é um país muito independente. É muito complicado, assim. Eu acredito que eles não entrem nesses blocos. Eles não vão participar. Mas a gente tem evoluído negócios com eles? Eu tive poucas oportunidades quando eu trabalhava na importação de fazer negócio com a Inglaterra. Eu desconheço como é que é. Não, eu acho que os países que a gente tem mais desenvolvimento, assim, a Alemanha. A Alemanha, né? Inegavelmente, aí a gente pode colocar como o principal mesmo. França, Itália, Holanda, França, né? Holanda, Bélgica, Dinamarca. E Inglaterra temos também algumas evoluções ali de desenvolvimento de negócios, mas a União Europeia realmente tem a maior força dentro do desenvolvimento que a gente tem. Queria entrar até na parte da população europeia, porque um problema que eles têm é o envelhecimento, né? Tem alguns países já que estão com um declínio da população, né? Alguns têm resistência em receber imigrantes e a população está velha e a nova geração não quer ter filhos, né? É isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre isso. Tem oportunidade nisso? Tem sim. Olha só que interessante, né, Jonas? Quando a gente fala de idade média de vida, quando eu falo isso, é assim, onde estão concentrados
onde está concentrada a maior população em idade, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem essa concentração em 33 anos. Olha só que interessante. Nossa. Aqui, a gente tem um maior volume de pessoas concentrado com 33 anos. É uma estatística, né, que existe. Na Europa, a gente tem o maior nível de pessoas concentradas com 44 anos. Opa. Eles têm a maior concentração de pessoas, né, nessa estatística do mundo. Então, assim, realmente é o continente mais velho do mundo. Mas por quê, Érica? O que está acontecendo? A Europa vem trabalhando com essa questão de vida saudável, cultura verde, alimentos wellness há muito tempo. A gente começou com essa onda recentemente, né? Se a gente for ver, isso começou a ficar muito mais forte aqui no Brasil, creio que de 10 anos para cá, né? Que a gente começou a ter uma incidência maior. Na Europa, isso já existe há muitos anos. Então, teve uma consequência. A população ela está mais saudável, está morrendo com mais idade. Exatamente. E aí, a população não quer ter filho. Então, a média de filhos na Europa é um filho por família. O que não é bom estatisticamente, né? Que eu acho que eu vi em algum lugar que precisa ser 1,4 para que a população cresça, né? Exatamente. E você tem 25% da população acima de 65 anos, que é muita coisa. Muita gente, né? Então, existe aí toda uma questão, né, de concentração de população muito mais velha. E aí, olha quanta coisa isso está envolvida, né? A população ela envelhece, daí aposenta, aí o governo precisa ter uma capacidade financeira muito maior para conseguir suprir toda essa população que está envelhecendo e não tem mão de obra. Então, a Europa hoje sofre com escassez de mão de obra. Mão de obra jovem, não tem gente para trabalhar na Europa. Então, principalmente a gente que trabalha com logística, você vê muita gente imigrante trabalhando com operações logísticas na Europa. Né? Então, você vê turco, você vê pessoal da América Latina, você vê muita gente concentrada de outros países né, que suprem ali, além dos europeus. Não tem europeu para trabalhar nessa idade. De 20 a 35 anos é a crise maior de encontrar pessoas, né, mão de obra na Europa. Até dando uma dica para o pessoal, eu gravei um episódio com a minha amiga pessoal, a Ana, que ela trabalha na Alemanha já há bastante tempo, e ela também trabalha na parte da logística e exportação. Foi início desse ano que a gente gravou, vale a pena assim, para quem quiser saber como é que é viver e trabalhar lá. Ela contou bastante coisa, assim. Ela já está com um sotaque de tanto totalmente tempo. alemão. Assim. Engraçado ela falar. Às vezes ela me manda uns áudios, eu não entendo do jeito que ela fala. Já tá, é uma figura. Fica a recomendação pro episódio. E até puxando também um gancho aqui, para quem tiver o interesse, né, de saber, poxa, quais são as oportunidades, como é que eu posso trabalhar na Europa. A gente tem vários vídeos, vários reels dentro da página da European no Instagram, falando sobre isso. Inclusive, eu falo de empresas. Eu dou nome de empresas para que você possa entrar e buscar ali oportunidades. Então, é bem bacana. Olha, dica boa, hein? E como é que isso é oportunidade para a gente? Tipo assim, mão de obra escassa, envelhecido, como é que é? Eles estão terceirizando aí todo o trabalho com a gente aqui no Brasil, na parte da logística, tipo, a Érica que cuide, né? Já não quer saber disso. É isso que está acontecendo. Então, Jonas, foi aí que, na verdade, surgiu a oportunidade da European. Porque o que acontece, né? Nós latinos também, nós somos muito peculiares, né? Na forma de... Uma palavra gentil, peculiar. É uma palavra gentil. Na forma de negociar, nós somos, né, um povo aqui muito peculiar. E para o europeu também, é difícil compreender muitas coisas que acontecem aqui, né? Principalmente parte burocrática, toda a dificuldade que a gente tem de liberação de carga, Receita Federal... Para eles é sempre muito complexo. Então, era muito interessante ter uma pessoa, né, uma figura, que conhecesse todo o mercado europeu, que eu já estava trabalhando ali com eles há 15 anos, e que tivesse essa cultura do lado latino. Então, essa ponte, para eles, foi muito interessante. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui, né, da minha pessoa, mas que pode acontecer para muita gente que esteja interessado. Quero ajudar, eu tenho aí, estou dentro dessa faixa de
20 a 40 anos, a 45 anos, estou interessado em ajudar. Eles estão precisando muito. E não necessariamente você precisa estar lá, né? Você pode ajudá-los remotamente. Então, isso é bem legal. Nossa, muito legal mesmo. Não sabia. E oportunidades que você diz de negócios com o Brasil, né? Assim, de produtos com relação à parte de exportação e tal. Isso. Então, tudo que a gente vê ali de dificuldade que eles estão sofrendo com relação, principalmente essa situação de guerra, né? E essa escassez, isso tudo abre portas para o Brasil oferecer, né, negócios. Então, assim, tudo que está ligado à parte de energia, nós estamos aí bem favorecidos. E aí eu não colocaria também só o hidrogênio verde, mas o nosso etanol. O nosso etanol é visto como o ouro lá na Europa. Então, tem um investimento também muito forte para a parte de etanol. Frutas, tem alguns produtos aqui que são bem vistos lá. A parte de agropecuária, agronegócios em geral. Então, tudo isso tem aí uma força muito grande para o mercado europeu. Mas tu me trouxe uns exemplos assim que é mais grande empresa. O que teria assim, para o pequeno e médio? Jonas, isso é muito legal, assim, porque existe muita oportunidade para pequena e média empresa exportadora aqui no Brasil. Em que sentido? Quando a gente fala dessa vida saudável, que eu estava, né, mencionando para você, esse padrão de consumo wellness, cultura verde que eles adotam. Então, assim, tudo que é vegano, que o Brasil também tem uma força com relação a isso. Tem. Né? A parte cultural do Brasil faz muito sucesso na Europa. Em que sentido? Essa nossa vibe praiana de ser, essa nossa vibe tranquila. Então, assim, Havaianas faz muito sucesso no mercado europeu. O Grupo Boticário chegou forte no mercado europeu e vem ganhando muito espaço. A Natura. Então, produtos. Eles gostam de cosmético brasileiro, então? Muito, muito. Então, assim, a beleza da mulher brasileira é uma referência para a Europa, né? Então, eles querem muito ter essa referência de beleza. Então, o cabelo. A gente tem até uma curiosidade, né? A Gisele Bündchen, ela realmente dita moda. Então, tudo que ela usa, ela mostra com relação à questão de utilização aqui do Brasil, seja alimentação, seja para o cabelo dela, que é muito copiado no mundo todo. Isso tem muita força lá. É bem legal, né? A Gisele Bündchen é um soft power brasileiro, né, cara? Todo mundo conhece ela. Não, com certeza. Tem um case, deixa eu te contar sobre esse case, que é bem interessante. Tem uma marca que chegou recentemente aqui no Brasil, que se chama Sol de Janeiro. Não sei se você já ouviu falar. Não. Sol de Janeiro é uma marca que a Gisele Bündchen também ajudou a divulgar. Por incrível que pareça, com esse nome brasileiro, é uma marca americana. Só que o que eles fazem? Assim, qual que é o marketing deles, né? O branding deles é trabalhar com produtos exclusivamente brasileiros. Então, assim, são cosméticos, então perfume, creme para corpo, óleo para cabelo. E aí todos os produtos são feitos com ingredientes exclusivamente brasileiros. Então, coco do Brasil, cupuaçu, manteiga de karité. Mas os donos devem ser brasileiros, não é possível, né? Então, olha só que interessante. Eram 3 sócios, essa empresa iniciou em 2015. Tinha uma brasileira, né, em sociedade, e o grupo foi vendido em 2021 para a L'Occitane. Tá. E aí, depois dessa venda, eles chegaram muito fortes na Europa. Então, recentemente, quando eu estive lá, eu vi muito esse Sol de Janeiro lá. Falei, gente, o que é isso? Porque eu, particularmente, não conhecia essa marca aqui no Brasil. Porque se a gente visse Natura, Boticário, isso Havaianas... a gente está acostumado, a gente vê mais fácil. A gente já consegue identificar, mas Sol de Janeiro, então... Pesquisa, que é bem legal, viu, esse case. Legal porque às vezes a gente pensa, nossa, como é que eu vou competir com essas empresas grandes? Cara, tem espaço. Muito. Tem espaço, cara. E produtos exclusivamente brasileiros, né? Então, quando a gente fala de cupuaçu, e aí, você vê, eles trabalham desde a manteiga até, né, todas as especificações desse ingrediente exclusivo brasileiro. Açaí, aromoterapia, eles gostam muito dessa questão também dos óleos essenciais. O europeu consome muito isso, né? Então, muito massagem relaxante, ambientes para tranquilizar, para desestressar. Então, isso também é bem interessante para eles. Não fazia ideia, eu achava que eles eram mais céticos com essas coisas. Assim. Não, eles são bem
É que lá é nublado o tempo inteiro, eles são meio frio e triste, né? Eu achava que eles não curtiam essas Mas coisas. eles querem mudar, eles acham isso cool, sabe? Então, ter o estilo brasileiro é cool andar de Havaianas, eles vão de Havaianas para tudo quanto é canto. A gente tem vergonha, né? Ir ao shopping de Havaianas. Para eles é super... Mas também é caro uma Havaiana lá, né? É 40 euros Pois é. o par de Havaianas lá. Não que esteja muito barato no Brasil uma Havaiana, né? Já foi mais barato, né? Mas ainda assim é mais caro, barato. Né? Se a gente converter, É bem caro. é melhor comprar Havaiana no Brasil. Vale mais a pena. Vamos falar do como é que é negociar com o europeu. Claro, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Então, queria ver na tua experiência, tem um pouquinho na minha também, tipo, como é que é negociar com o alemão, com o italiano, com o francês, com o espanhol. Sim. Vamos dar uma pincelada nessa turma aí. Jonas, O alemão é fácil. O alemão é um bicho fácil, expõe sentimentos, abraça. Totalmente. Eles são muito emotivos, não são nada frios. Né? Pior turma que tem para pedir desconto. Nossa, nunca mais. É isso mesmo. Deu vontade de chorar a vez que eu pedi desconto para um vendedor de motor para embarcação. Nossa Senhora. Essa parte, né, com eles, assim. Nossa. Por que você quer desconto? Você me pediu desse jeito e estou oferecendo desse jeito. Se você quiser desconto, eu vou ter que diminuir a qualidade do produto. Nossa. Eles são muito difíceis para... Ficou vendidão, cara. Eles são muito difíceis para negociar, assim... Tudo que se relaciona à questão de ganhos, lucros ou, né? Porque eles são muito justos. Então, para eles, assim, esse conceito do desconto, eu já te fiz um acordo que é justo. Por que eu tenho que te dar desconto? Eles veem como uma engenharia, né? Definir o preço é uma engenharia, não é um comércio que eu preciso ganhar o máximo possível, né? Porque aqui a gente sempre coloca margem, né? A cultura do brasileiro. Eu vou colocar uma margem porque tu vai pedir desconto. Eu sei que vão me pedir desconto e automaticamente eu vou ter ali uma gordura para mexer. O alemão não. Ele não tem isso. Na cultura dele isso não existe. Eu estou te passando o meu preço, justo. Não tem essa margem. Então, quando a gente pede, é até ofensivo para eles. Né? Ó, não, tá alto seu preço? Tem como você melhorar? Mas então, Jonas, a questão da cultural, dessas diferenças culturais... Na minha visão, eu acho que é um skill extremamente importante para os profissionais de comércio exterior. Então, a gente tem que entender que a gente não negocia de igual para igual. Nunca. Então, a gente precisa compreender a cultura do outro lado que a gente está negociando. E tem um treino que eu gosto de fazer também, que é muito legal, que é nos enxergar primeiro como brasileiros. Então, assim, se a gente tem essa visão de como somos dentro de uma negociação... o nosso perfil de negociação e como somos vistos dentro de uma estratégia de negociação, seja com o europeu, com o chinês, com o americano, eu acho que isso já facilita bastante a nossa vida. Érica, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, o que você quer dizer com isso? Érica, o que você quer dizer com isso? Eu faço a pergunta e eu mesmo respondo. Né, pois é. Nem precisa de entrevistador, né? Nem precisa de entrevistador, estava aqui sozinho. Então... o que acontece? O brasileiro, ele é visto pelo estrangeiro dessa forma que eu vou te falar agora. O brasileiro atrasa no seu compromisso, ele marca um horário e ele chega atrasado. O brasileiro, geralmente, não dá para a gente levar a sério dentro de uma negociação. A gente precisa de muitos acordos, de muitas assinaturas, de muita proteção para fechar um acordo com o brasileiro. O brasileiro... gosta de linkar aí seus negócios com almoço, com jantar, gosta de uma festinha, né? Então, é assim que nós somos vistos. E aí, quando a gente se olha dessa forma... Mas da festinha eu duvido que reclamam, né? Não, eles inclusive aproveitam, né? Então, pois é. Quando a gente é visto dessa forma, a gente consegue também limpar um pouco dessa imagem, né? Então, assim, meu conselho... Nunca cheguem atrasados num compromisso, com qualquer país, né? Porque eles já estão esperando que a gente seja assim. Então, se possível, chegue adiantado, porque isso já vai surpreender. Dentro de uma negociação, já vai surpreender. Olha lá o brasileiro que chega no horário, vão lembrar de ti, assim. Isso é bom, né? Isso é extremamente positivo. Quem chega certinho... A primeira impressão é importante. Então, por exemplo, dentro de uma negociação com o alemão, isso é uma ofensa. Você chegar atrasado dentro de uma reunião, de uma negociação, para eles é extremamente ofensivo. E eu estou falando em relação aí a 10 minutos, Jonas. E você pode dar a explicação que você quiser. Peguei trânsito, fiquei doente, tive que levar meu cachorro no médico.
Não adianta. Para eles é extremamente ofensivo você chegar atrasado num compromisso. E fazer negócios com o alemão é uma coisa muito séria. Então, o alemão não brinca, o alemão não tira sarro. O que ele coloca ali é o que ele realmente vai fazer. Então, não existe margem para mudar, para você colocar uma brecha, para você adicionar um item, sabe? Então, ele está ali preparado para conversar, para debater, fechou, chegou numa conclusão, o acordo que foi determinado é o que vai ser seguido. Eles não vão fugir aquilo. Então, o alemão ele tem muito essa característica. Aí a gente tem outros países, né, que a gente tem ali as suas peculiaridades. Então, assim, o italiano... Ele é muito próximo culturalmente com o brasileiro, porque o italiano ele já é mais expansivo, né? Já abraça, já beija, já... Por isso que a minha amiga Ana falou que os alemães não gostam muito dos italianos. É isso. São muito espalhafatosos, são muito enérgicos, no bom sentido. Sim. Com o italiano, por exemplo, é muito interessante você fazer um negócio com eles em um momento de refeição, então convidá-los para um almoço, convidá-los para um jantar. Para eles isso é muito bacana, só reserve um tempo um pouco maior, né? Porque aí é vinho, é uma conversa que vai ali por um longo tempo. Mas a negociação é acalorada? Como é que é? É totalmente diferente, né? Eu diria que, assim, qual é o oposto de negociação dentro do continente europeu? Com toda certeza, é o alemão e o italiano. Isso com toda certeza. Eu colocaria o inglês também dentro dessa mesma caixinha do alemão. É parecido, né? São bem parecidos na questão de seriedade, né? A famosa, como é que é? A precisão britânica que eles falam? Não é precisão britânica. Horário britânico. O horário britânico, É. Tem alguma coisa assim também, que eles também levam mesmo. um horário muito a sério. Mas, olha só que curioso, entre o inglês e o alemão, se tiver que escolher, atrase com o inglês, para você ver quanto isso é importante para o alemão. É muito importante. Muito importante. Chegue sempre no horário. Fala pro inglês que pegou o lado errado da rua, né? Não aí é? que causou um acidente. Eu tinha que vir dirigindo. Eu não sabia qual era o lado certo, né? É isso mesmo. E o francês? Teve contato com o francês? O francês, né, Jonas? A gente já começa com a questão de toda essa dificuldade da conclusão que a gente está tendo, né, com a União Europeia e Mercosul. Então, você imagina o quão difícil é você mudar a cabeça de um francês. Ele tem essa característica. Ele dificilmente cede dentro de uma negociação. Então, eles colocam os pontos deles e eles não cedem. É isso, ponto e acabou, não vou ceder. O francês ele tem muito essa característica. Caramba, tanto para comprar quanto para vender? Assim? Eles são muito difíceis. Tanto é que, qual é o país mais difícil de negociar dentro do continente europeu? Com toda certeza, a França. Com toda certeza. E isso já traz, né, muitas respostas para a gente com relação à questão da União Europeia. Eles estão se opondo justamente por isso. Assim, eles acham que o Brasil não vai conseguir obedecer todas as regras, as leis, todas as questões, né, que são solicitadas dentro do mercado europeu. Então, eles batem muito o martelo com relação a isso. É o povo mais difícil, sem sombra de dúvidas. Se você perguntar para qualquer pessoa que faz negócio com a Europa, eles vão te falar. Francês é bem difícil. E os países menores ali, tipo a Holanda, a Bélgica, eles são mais parecidos com os países maiores ou eles têm suas particularidades? O holandês é muito curioso, Jonas, porque o holandês ele tem uma característica bem peculiar da Europa toda. Assim. O holandês é mais tranquilo, eles são mais... eles não têm essa postura tão rígida, até... A forma de se vestir, quando você vai negociar com o holandês, você vai ver que ele está todo tranquilo. E essa questão também da forma de se vestir, a gente também precisa prestar bastante atenção quando a gente negocia com o europeu. Porque você precisa seguir um padrão ali, sabe? De se vestir direitinho, né? Não pecar nessa parte. Já com o holandês, é bem tranquilo. Eu tinha contato num dos estaleiros que eu trabalhei, sempre eram vendedores da Europa, era um holandês e o outro eu acho que era italiano. Eles sempre andavam juntos, assim, para... Tipo, cada um tinha a sua empresa, mas eles viajavam junto e tal. Uhum. E aí eles iam, acho que a cada 3 meses eles iam lá no estaleiro. Eles eram muito engraçados e eles eram muito fofoqueiros. Meu Deus, que povo fofoqueiro para fofocar. O que estava acontecendo no mercado naval? Eu sabia tudo o que estava acontecendo no mercado naval das outras empresas por causa desses dois, cara. Eles eram umas figuras. Eles são bem peculiares. Né? Era muito divertido falar com eles, assim.
O italiano até estava corrompido, que já estava casado com uma brasileira, inclusive, então ali já era... Ele estava bem acostumado, mas o holandês também era uma figura. Se mas você pega os pequenininhos, igual você falou, né? Tipo Suíça, Áustria, aí eles estão muito próximos ali do perfil alemão de ser, assim, sabe? Então, quanto mais próximo ali a parte mesmo, né, da região da Alemanha, segue esse padrão de chegar no horário, levar muito a sério, evitar brincadeiras, evitar, né? O alemão, Jonas, ele tem uma característica que é a seguinte, assim, eles são realmente assim muito frios, eles são muito diretos em tudo que eles colocam, mas com o tempo eles vão quebrando toda essa rigidez, sabe? Então, o que a gente fala, assim, há de se dar aí o tempo suficiente para o alemão, que muitas vezes pode levar aí alguns anos, para que você possa fechar um negócio, conseguir ali a confiança total deles. É bem interessante. E como é que eles veem o jeitinho brasileiro? É uma coisa que a gente tenta combater aqui, né? Eu acho que eu tenho a impressão que já foi pior. Eu acho que já foi pior. Já foi pior. Jonas, o que eu acho que é bem interessante é fazer as coisas de uma forma correta e entender que, com o europeu, esse início da negociação é muito importante, né? Então, essa primeira imagem, né? A primeira imagem é que fica e isso é muito verdade. Então, assim, você levar toda essa parte inicial da negociação de uma forma muito séria, muito rígida, se colocar de uma forma muito correta, passado esse período, tentar uma aproximação pessoal, né, dele conhecer pessoalmente você e tal, porque aí isso também cria ainda mais uma conexão com eles. Eu vejo que o jeitinho, se a gente usa o jeitinho para tirar vantagem, obviamente que eles não vão gostar. Agora, se a gente usa o nosso jeitinho, que nós somos muito bom para resolver problema e chegar em meio termo, se a gente usar isso, aí eu acho que é valorizado. Sim. Para tipo assim, não vamos começar tudo de novo essa negociação, podemos chegar no meio termo aqui, já que, digamos, a gente não previu esse detalhe, acho que aí a gente se destaca, né? Eu acho que esse é o jeitinho saudável que chama a atenção deles, que a gente não quer perder negócio, né? Tem uma característica que eu acho muito interessante, assim, que é a construção de tijolinho por tijolinho. O alemão ele tem muito essa característica, né, de colocar tijolinho por tijolinho. O brasileiro já é muito desesperado, né? Então, o tempo para o alemão e, de uma forma geral, para o europeu é muito importante. Então, eles gostam de estruturar um negócio de uma forma sólida. O brasileiro ele tem uma característica de ser muito desesperado. A gente sabe que, né, é assim aqui. Então, você dançar conforme a música mesmo. Eu tô imaginando o teu trabalho aqui, que você tá aí com o latino, de modo geral, desesperado querendo fazer negócio, e o alemão querendo ir com calma. Como é que tu faz para fazer esses dois? Eu tenho que, né? Eu que lute, Jonas. Tu que lute. Eu preciso absorver e a grande questão, assim, que a gente brinca até na European, a gente precisa convencer os dois lados a todo momento. Então, explicar para o latino, calma, eles têm o tempo deles, olha... Eu recebo muitas ligações, né, das empresas. Érica, você viu o e-mail que eles me responderam? Não! Como assim? Porque eles são diretos, né? Então, assim, o brasileiro pergunta, dá para fazer isso? Dá para eu colocar uma carga na consolidada amanhã? Porque essa carga é extremamente urgente? E aí o alemão responde, não. Né? Mas o brasileiro... Ai, que grosso. Né? Tipo, exatamente isso. É isso que a gente pensa. Exatamente. O latino em geral, né? Porque nós gostamos de emoção. A gente não quer só o não, a gente quer o não. Por quê? Não vai dar. Existem pessoas chorando para que essa consolidada possa sair. Então, é isso. Esse jogo de cintura que a gente tem que fazer ali todo dia. Tem alguma coisa, assim, das empresas que ajudam ela a chegar com uma moral melhor ou dar uma primeira impressão melhor? Por exemplo, a minha empresa faz parte de um grupo de agentes de carga renomado, Sim. Minha empresa é OEA. Tem alguma Sim. coisa assim que chame a atenção, que vale... Todas as destaque? certificações são importantes, né, Jonas? Então, assim, algumas empresas nos procuram para que a gente possa dar dicas de facilitadores de negócios, né, com os europeus. A minha principal dica para eles frequente as feiras mais importantes. Porque nas feiras a gente consegue entender o padrão de negociação deles. Lá ou aqui? Lá.
né? Então, se você tem aí o recurso, eu sou um exportador, ou eu sou um operador aqui, eu quero ampliar os meus negócios com a Europa, eu quero fazer o meu produto chegar até a Europa, separe um recurso para que você possa frequentar algumas feiras de negócios importantes por lá. Porque as feiras de negócios, elas traduzem um pouquinho de como aquele país ou aquela região, de fato, negocia. A gente pode até usar o exemplo da Canton Fair, né? Então, todo mundo que frequenta a Canton Fair, eu acho que isso é muito visível. É o estilo do chinês de negociar, de divulgar os seus serviços, seus negócios. Então, isso é muito legal. Você ir lá e entender como eles fazem e, nessa de entender, tentar vender o seu produto, né? Ou tentar mostrar ali o seu serviço, se você está interessado em comprar um produto deles também. Então, essa aproximação, Jonas, mas, né, sempre de uma forma... é o que a gente fala, assim, a espelhar, sabe? O espelhamento, quando você espelha a outra pessoa, a possibilidade de você fechar esse negócio é muito maior. Mas, tipo assim, vai a pessoa lá para a Europa participar dessa feira. Ela pode ir só como visitante ou seria bom ela pegar um espacinho lá? Tipo, por exemplo, na Intermodal tem tipo assim, os grupos de agências de carga que tem as mesinhas lá para você alugar. O que tu acha que é legal para conseguir fazer negócios? Essas grandes redes de agentes, né, que a gente tem hoje, então, assim, por exemplo, se você é um agente de carga, você pode participar de uma grande rede, né, de agentes. Essas redes, elas já fazem isso. Pode ver que assim, o grande intuito das redes é o quê? É fazer eventos para que possa reunir pessoalmente as pessoas para que elas possam fazer negócios de uma forma frente a frente, né? Então, esse é o grande objetivo. Então, se você é um agente de carga, se você é um prestador de serviços, se associar a essas grandes redes já te possibilita ter um espaço em alguma feira importante. Mas se você é um produtor, se você trabalha em indústria, é interessante você ir primeiro, né, identificar ali o que você quer, qual o seu objetivo. E lá na Europa você tem feira para absolutamente tudo, Jonas. Tudo. Feira alimentícia, feira de indústrias, em geral, né, de agronegócio, automobilística, de serviço, prestação de serviço, que é o caso de agenciamento. Tem uma feira muito grande em Hannover, que é muito similar com a Intermodal, né, que reúne os principais prestadores de serviço. E aí vai a Europa inteira? Vai a Europa inteira. Ah, legal. Então, é bem legal. Então, assim, você pode abrir aí uma pesquisa, né? É o que a gente fala também. A inteligência artificial está aí para ajudar. Então, coloca ali na inteligência artificial, quero visitar uma feira com esse intuito, quero ir lá e conhecer um parceiro, quero conhecer um possível comprador, que você vai conseguir ali destrinchar muita coisa para conseguir chegar no mercado europeu. Tem alguma coisa que tu vê que os brasileiros que estão tentando exportar ou conseguir prestadores de serviços na Europa costumam errar? Por exemplo, sei lá, compra uma passagem e vai para a Europa e não tem nenhuma feira, não tem nenhuma oportunidade de negócio, ou tenta apressar alguma coisa. O que tu já viu de erro assim que seria legal mencionar aqui no episódio? Jonas, o caminho mais simples é começar aqui pelo Brasil, né? Então, assim, procurar associações e feiras aqui no Brasil. Então, assim, a gente também recebe muita gente de fora nessas associações e nessas feiras. Um exemplo, a Apex. A Apex, ela é um ponto muito importante, né? Seja para um prestador de serviço que quer chegar, não só na Europa, né? Qualquer país que ele tenha ali um foco de atingir, ou um produtor, pequeno produtor, uma indústria. Então, frequentar associações e feiras que estão disponíveis aqui no Brasil, para que daí você possa ter, né, essa opção, errar menos, chegar com menos possibilidades de erros lá no mercado europeu, e aí lá conseguir fazer uma estratégia. Vocês ajudam também a identificar essas oportunidades no Brasil, né? Não, eu sempre aconselho e sempre falo muito da Apex, porque é realmente uma associação excelente, que eles fazem, né, muitas reuniões aí para vários nichos. Então, você consegue ali determinar, dentro dessas reuniões que eles fazem, aí, muito do seu objetivo para você errar menos ao chegar, né, na Europa ou qualquer outro país. Perfeito. E o caminho para exportar lá deve ser o comum para nós aqui também. Primeiro tem que achar um fornecedor interessado, enviar uma amostra. Sim, sim. Tem muita dificuldade para adequar o produto para a Europa, em questão de embalagem, talvez, ou algum outro detalhe que tu acha interessante falar?
questão alimentícia, né? Então, assim, para quem está no setor alimentício, para que você possa chegar com o seu produto lá, seja um produto vegano, seja um produto industrializado, mas que tenha aí uma característica, né, que vai ser consumida aí pelo mercado europeu, é muito interessante e importante que você conheça todas as certificações que são exigidas, né? Então, eles têm muitas certificações. Tem certificação de segurança alimentícia, tem certificação que o produto, né, ele vai passar aí por uma série de análises que ele é realmente vegano. A exigência de emissão de CO2 zero. Então, para que o produto possa entrar na Europa, hoje eles não aceitam que dentro da sua cadeia logística você não tenha uma cultura ESG. Você não tenha uma cultura voltada para essa preocupação ambiental. Então, é muito, muito importante assim, né? Você conhecer tudo que necessita, todas as certificações, todos os selos, todas as questões mesmo que precisa ser aprovada, para que aí você possa preparar o seu produto para que ele possa chegar lá e ter sucesso. Entendi, mas essas certificações é porque se não tiver, não entra, ou é porque ele não quer comprar sem essa certificação? Se não tiver, não entra. Não entra mesmo? Não entra. Ah, tá. O buraco é mais embaixo, então. E esse também é um ponto com relação a toda essa questão da União Europeia, né, com o Mercosul. Porque as empresas aqui precisam se preparar. Até um ponto bem interessante, Jonas, eu acho que é até interessante a gente falar. Esse acordo entre União Europeia e Mercosul vai trazer muito investimento de empresas europeias para cá. Né? Então, isso também vai fazer com que as empresas aqui evoluam muito no sentido tecnológico, né? No sentido de operação. Então, a gente vai ter troca de conhecimento, né? Sim. A gente vai ter que mudar muita coisa, né? Para que a gente possa seguir o padrão europeu. Então, vamos precisar aí mudar bastante coisa para que a gente possa chegar e realmente ter competitividade dentro do mercado, entendeu? Entendi. Se um exportador brasileiro consegue começar a vender em algum país da União Europeia, Itália, França da vida, fica mais fácil para ele vender para os outros países? Sim, é meio óbvio, sim. né? Mas acho que é bom perguntar isso. Peraí, entrou um cabelo. A questão, Jonas, é a seguinte, assim, toda a determinação ela é feita pela União Europeia. Então, se você for aprovado pelo crivo da União Europeia, você pode vender, comercializar em qualquer país. Ah, tá. Já é padronizado essas barreiras não tarifárias? Todas elas. Ah, bacana. Né? Então, essa é a grande exigência. E aí, a gente também consegue compreender a questão dos países lá, né? A exemplo da França. Então, assim, eles querem que chegue uma concorrência justa. Né? Então, eles não querem perder mercado para uma concorrência que está chegando, que não tem as certificações exigidas. A França ela é muito forte também na distribuição de carnes para a Europa. O Brasil tem uma força, né, tamanha na questão de distribuição de carnes, só que eles querem todas as certificações que o francês tem, eles querem que as empresas brasileiras também tenham. Entendido. O que você tem visto ali por parte da Europa em Cargo que tem chamado a atenção de produtos que vocês estão cuidando, ajudando na exportação? O que tu pode trazer de exemplo para nós assim que tá de negócios diferentes? Sim. Jonas, quando a gente... Vamos falar dos dois lados, né? Quando a gente fala de importação, com toda certeza, tanto importação quanto exportação, eu posso classificar o agronegócio, a agropecuária em geral. Então, quando a gente fala de importação, fertilizantes, né? O mercado de fertilizantes é um mercado muito interessante para trabalhar. Maquinários e tecnologia. Então, os maquinários e tecnologia que a gente utiliza aqui no nosso agronegócio, pecuária, eles vêm muito da Europa, principalmente a Alemanha. E com relação à exportação, né? Porque é essa roda que ela tem esse movimento de vir, mas também de voltar, né? Então, se a gente tem essa ajuda toda do agronegócio, o agronegócio é o ponto principal também que vai sair para a exportação. Então, aí, em geral, grãos. O nosso café, o café é muito consumido. O café brasileiro, a União Europeia é o nosso principal comprador, né? Então, eu classificaria isso. Assim, tudo que está conectado à questão de agronegócio
Tem um espaço para um mercado muito gourmet, forte. um café gourmet, assim, uma torre especial. Muito. Tipo aqueles que o macaco fez o cocô dele, não sei o que, aquelas loucuras, assim. Tem um espaço para, sabe, ter mais margem de lucro, sabe? Sim. Eu trouxe um exemplo maluco, mas enfim, sabe? Sim. Eu acho que é isso que falta às vezes, né? Às vezes a galera pensa, não, tem que ser containers e containers de grãos de café. Não, às vezes um café bem trabalhado, com uma marca bonita, que tem uma torre especial. Eu vou te contar dois cases aqui importantes, né? Por favor. Então, o que acontece? A Suíça é o maior exportador de café da Europa sem ter uma única plantação de café. Isso aí é muito louco. Como isso, né? Então, assim, por quê? O café brasileiro tem aí a sua exportação bem forte, né, para a Suíça. E a Suíça tem a produção das cápsulas, das famosas cápsulas, né? Basicamente aí para o mundo todo. Um comprador muito principal dessas cápsulas da Suíça é toda a rede Starbucks, né? Então, Então, todas as cápsulas, produção de cápsulas da Suíça faz com que eles se tornem o maior exportador de café da Europa. Olha que coisa interessante. Legal. E o cacau, Jonas? O cacau aqui no Brasil é um produto também que eu destacaria muito. Nossa, a gente produz tanto cacau assim? Eu não lembrava. Então, o que acontece? Vem muito da África, que eu sei, né? O que acontece? A Suíça, né, que é o principal comprador de cacau do mundo, compra muito de países da África, mas devido a toda essa situação climática, a África teve uma perda significativa na questão de distribuição de cacau. Sim, o preço disparou também, ficou mais caro que cobre. Sim, e isso abriu portas para o cacau brasileiro. Então, eu também classificaria o cacau, né, produtos aí conectados ao cacau, uma grande oportunidade para o Brasil, né, como entrada na Europa. Eu lembrei de um também, não muito bacana, mas acontece. O Brasil exporta muita carne de cavalo para a Suíça. Umas carnes mais exóticas. Aham, assim, né? cara, a gente... Tadinho dos cavalinhos. Tadinhos. Mas a gente devia pensar assim também da vaquinha. Aí a gente vai virar Enfim, agora vegano. a gente entra num assunto mais filosófico Vamos agora. virar veganos. Então, indo para os nossos finalmente, em termos bem práticos, como é que a European Cargo está ajudando as empresas no Brasil e na América Latina a fazer negócios na Europa? Nós somos um facilitador, Jonas, que eu acho que isso é muito interessante, seja para o prestador de serviço, seja para a empresa que quer ou importar ou exportar, né? E aí eu estou falando efetivamente do produto ou conectar o seu serviço. Independente do nível de experiência? Independente do nível de experiência. A gente ajuda empresas que querem abrir, né? Querem chegar ao mercado europeu. Olha, eu quero tornar a minha empresa uma empresa exportadora. O que eu preciso fazer? Então, a gente ajuda as empresas a entrarem no mercado europeu. A gente ajuda as empresas aqui do Brasil a se conectarem com as grandes oportunidades também quando a gente fala de importação, né? Então, a gente busca os melhores preços, as melhores tarifas, as melhores condições. Então, eu posso, resumidamente, aqui te falar que nós somos um facilitador. Então, a empresa que procura, que busca pela European, ela consegue diminuir aí muita base de pesquisa, consegue ter mais assertividade em direcionar os seus negócios com mais qualidade e mais sucesso utilizando a gente. Sem contar que já conhece bastante gente lá na Europa, né? Sim. Tem os contatos, se não sabe a pessoa, com certeza alguém de vocês lá conhece, já facilita às vezes meses de pesquisa. Não, com certeza. Ou até mesmo uma passagem aérea até a Europa, né? Com certeza, a gente consegue ajudar em todas as questões. Perfeito, você ficou até aqui no finalzinho do episódio, gostou de saber da Europa, ficou com alguma curiosidade, que é uma parte 2 sobre isso, usa os comentários, manda aí nos comentários, seja nos agregadores de podcast ou manda no privado para mim, para a Érica também, ela é muito presente no LinkedIn, no Instagram, conecte-se com ela porque, cara, tem muito conteúdo legal lá também para você aprender mais sobre o mercado da Europa. Érica, muito obrigado por esse episódio, trabalhos encerrados e até a próxima. Obrigada Tchau, tchau. eu, Jonas. Tchau, tchau. Um grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau.